Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E nós vamos começar um novo capítulo hoje. Nós já estudamos nesta matéria, Bibliologia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos Pentateuco, foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também já estudamos na sequência os 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Muito bem, então a história bíblica termina aí. Agora nós precisamos pegar os 5 livros poéticos e encaixá-los na história. E pegar os 17 livros proféticos e também encaixá-los na história. Os livros poéticos, o primeiro deles é o livro de Jó. Olha que interessante. Então olha aí o slide aí. Como lidar melhor com o sofrimento. Então isso nós aprendemos de forma poética no livro de Jó. O título eu vou colocar, vou expandir aí para você, vou ler, depois eu comento, tá bom? Então olha aí na tela. Em hebraico, seu título é Iob, que pode significar o perseguido ou o arrependido. Apesar de estar cronologicamente na metade da Bíblia, entre Esther e Salmos, é candidato a ser o livro mais antigo da Bíblia. A história de Jó provavelmente ocorreu na região da Arábia. Jó era um homem muito rico. Viu que interessante? Então, a história ela é real. O fato ele é real. E segundo os estudiosos do assunto, ele se dá mais ou menos na época de Abraão, na época dos patriarcas, mais ou menos. Tá? E pelas características da região na Arábia. Deixa eu pôr aí na tela para você o mapinha, você vai ter noção da onde acontece essa história, este fato, tá bom? Muito bem. Agora, a autoria do livro, quer dizer, o fato acontece mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, mas ele é registrado bem depois. Então, quem é o autor do livro de Jó? Olha aí na tela, vou expandir para você. Seu autor é desconhecido, mas alguns sugerem que tenham sido o próprio Jó, Eliú, Moisés ou Jeremias. O Talmud, no entanto, sugere que tenha sido Moisés. Então veja que interessante. O fato ocorrido acontece na época dos patriarcas, segundo os estudiosos, na região da Arábia. Agora, segundo este comentário, o Talmud, que é a tradição do povo judeu, ele foi escrito por Moisés, mas nós não temos como provar. Moisés tinha, sim, condições de escrever o livro. Muitos acham mesmo que foi ele, mas não temos como provar, tá bom? Agora, qual o conteúdo do livro de Jó? Dá uma olhada aí na tela. Este livro retrata o sofrimento humano e como o homem pode perder tudo, mesmo permanecendo devidamente na vontade de Deus. Com isso, fica evidente que nenhum dos amigos de Jó, por mais que tentassem, conseguiu consolá-lo ou respondê-lo apropriadamente sobre o motivo de seu sofrimento. Mas, no final do livro, vemos que, apesar de estar aparentemente abandonado por Deus, o segundo período da vida de Jó, ou seja, o seu estado final, torna-se muito melhor do que o primeiro. Veja que interessante é o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó? Vale a pena ler o livro de Jó. Então, só recapitulando, nós não sabemos quem foi o autor. A tradição judaica diz que foi Moisés. Ele realmente tinha condições de escrever, tanto é que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, o ocorrido, Jó viveu segundo, lendo o livro, os estudiosos chegaram à seguinte conclusão, que ele viveu na Arábia,
mais ou menos na época dos patriarcas, portanto, entre 2000 e 1700 antes de Cristo. Então, entenda que ele não pertence aos livros históricos, é um livro poético. Então, como encaixá-lo na história? Se foi Moisés que escreveu, quer dizer, passaram a informação para Moisés, ou Moisés, vamos dizer, pegou alguma coisa já escrita e reescreveu, então podemos datá-lo, a escrita, mais ou menos 1400, 1440 a.C., que é o período que Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você entendeu porque é o livro mais antigo da Bíblia? Isso é importante. Só que ele não está no começo da Bíblia. Porque o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Mas ele está na sequência, após o livro de Esther. Porque ele é um livro poético. Então na Bíblia, os livros poéticos estão agrupados. Que é, no caso, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tirando Jó, os demais serão fáceis de nós localizarmos na linha do tempo, tá bom? Agora, qual a relação do livro de Jó e o Novo Testamento? Olha aí na tela. O livro de Jó fala sobre o Redentor. Jó 19, de 25 a 27. E em Hebreus temos Jesus como aquele que efetuou a nossa redenção. Em 1 Coríntios 3 e 19, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo cita Jó 5, verso 13. Também podemos aprender em Tiago, capítulo 5, versículo 11, sobre a paciência de Jó em meio às terríveis provações porque passou. Olha que interessante esta relação. Todo livro do Antigo Testamento tem uma relação com o Novo Testamento, tá bom? Então fica aí dever de casa, até a próxima aula você ler o livro de Jó, que na próxima aula nós vamos tratar do livro de Salmos. Olha que legal vai ser a próxima aula, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Se você quiser conhecer melhor os nossos módulos, os nossos materiais, esse é o material didático do nosso curso básico de teologia. São 5 módulos para o curso básico. Então você precisa acessar o nosso site, tá? É o www.icp.com.br www.icp.com.br. Você acessando o nosso site, você vai ver que aquela promoção que eu sempre faço está lá, mas ela vai até, eu não sei se vai dar para segurar essa promoção até dezembro. Então, se você quiser aproveitar a oportunidade, acesse o site e peça o seu material. Eu garanto que será bênção para a sua vida, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.